Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de arte e hoje a gente vai falar sobre o expressionismo. Então, vocês já estão vendo aí na tela projetada, né, a obra O Grito, que é o principal ícone, então, do expressionismo, uma obra super conhecida. Na verdade, ela só perde em termos de fama para a Mona Lisa. Então, pensando em arte, a segunda obra mais conhecida do mundo é a obra O Grito. Durante a aula, então, vou falar mais, né, sobre O Grito, que é a obra icônica, então, do expressionismo. Mas antes de falar do expressionismo, eu preciso conversar com vocês sobre o precursor do expressionismo, que veio antes, né, do expressionismo acontecer. Então, apresento para vocês agora algumas obras e o artista Vincent van Gogh, né, que na minha modesta opinião é o melhor artista de todos os tempos. Na verdade, vocês não vão estudar o Van Gogh agora no segundo ano, né? Vou dar só uma pincelada aí sobre ele. Vocês terão uma aula específica só sobre o Van Gogh lá no terceiro ano, porque ele é um artista que não se encaixa em nenhum movimento específico. Tem algumas obras dele que estão mais para o impressionismo, que vocês viram antes, né, nas pinturas de paisagens lá que vocês fizeram, e algumas pinturas dele se encaixam no expressionismo, mas ele viveu antes do expressionismo acontecer. Então, eu estou mostrando aí para vocês a obra O Quarto em Arles. Arles é uma cidade no sul da França, então ele foi morar nessa cidade. O Van Gogh é holandês, né? Foi morar então no sul da França, porque lá era uma cidade mais ensolarada. E nessa cidade ele alugou um quarto, né? Hoje em dia a gente tem kitnet, que é mais parecido com essas pensões que o Van Gogh alugava, mas a kitnet ainda tem outros cômodos, né? Aqui no caso é tipo um dormitório, só tem o quarto mesmo, aí todas as coisas que você precisa tem que estar nesse único cômodo. Então, essa pintura aqui o Van Gogh fez para receber um amigo. Então, uma pintura que ele fez antes de receber esse amigo. Como a gente sabe isso, né, disso? O Van Gogh tinha por hábito escrever cartas para o irmão dele, o Theo Van Gogh. Né, tem o Vincent Van Gogh, que é ele, e o Theo Van Gogh. E nessas cartas ele falava então sobre as suas pinturas e sobre a vida em si, né, seus pensamentos. E é assim que a gente conhece então muito sobre a vida do Van Gogh. E sobre essa obra ele escreve então que ele fez à espera deste amigo. E se vocês observarem bem, né, a obra tem algumas simbologias que mostram isso. Então muitos objetos aos pares, né? Então quer dizer que ele estava esperando realmente alguém. Então tem duas cadeiras, dois jarros de água, dois frascos, duas escovas, dois travesseiros, enfim, vários objetos aos pares, né? E se vocês observarem bem aqui na janela, essa janela verde, ela tem algo de diferente das janelas comuns, porque a maioria das janelas elas abrem para o lado de fora, né? Ou então elas abrem para o lado. A janela do Van Gogh aqui deste quarto, dessa pintura, não que a janela abrisse para dentro, mas ele na pintura do Van Gogh ela abre para dentro. Isso simboliza que ele estava de coração aberto, né, internamente aberto para receber alguém, nesse caso o Gauguin. O Gauguin, que a gente escreve Gauguin, né, que é um nome francês, por isso se lê diferente. Ele também era pintor, e a ideia do Van Gogh era formar uma colônia de artistas nessa cidade de Arles. Então, o primeiro artista que faria parceria com ele seria o Gauguin. Né? O Gauguin, então, veio e ficou realmente um tempo com ele. Mas os dois tinham um temperamento muito forte. Né? Eles brigavam, discutiam muito, porque tinham ideias bastante diferentes, inclusive sobre a arte, né? Sobre o fazer arte.
E depois, então, o Gauguin acabou indo embora. O Van Gogh, uma das curiosidades sobre ele é que ele gostava muito da cor amarela, então a gente considera o amarelo a cor do Van Gogh. E também uma coisa interessante é que, inclusive, dizem que ele comia tinta amarela, né? Que ele era... Ah, professora, mas ele era louco? Sim, ele tinha alguns parafusinhos, né, a menos, mas não por isso ele deixou de ser um grande gênio, então, da pintura. O que eu acho interessante, né, o que eu particularmente gosto no Van Gogh, depois vocês vão ver nas pinturas expressionistas que basicamente todas elas trazem um retrato de uma pessoa, que pode ser um autorretrato, quando o artista se autorretrata, né, quando ele retrata a si mesmo, ou pode ser o retrato de uma outra pessoa. Então vão ter muitos retratos e autorretratos expressando os sentimentos, que é a grande ideia, né, o objetivo dos expressionistas. Nas obras do Van Gogh, muitas delas não têm pessoas, não têm personagens. Mas, se vocês olharem para a obra com a mente e com o coração aberto, vocês vão sentir o que o Van Gogh sentia. Mesmo sem ter o Van Gogh ali sentado na cama, numa posição depressiva, angustiado, a gente vê por esta obra a solidão que ele vivia, né? Ele era um ser muito solitário, uma pessoa muito difícil de fazer amizades. Não que ele não teve amigos, ele até teve, mas não era uma pessoa fácil, não era uma pessoa muito aceita, né, na comunidade. Ele também foi várias vezes internado, né, em hospícios por conta dessa loucura, dessa esquizofrenia dele. Mas essa loucura toda a gente consegue ver exprimida, né, expressa nas obras dele. Todo esse sentimento que ele carregava dentro dele, ele colocava então em suas obras. Então, para a gente falar mais um pouquinho, né, sobre o Van Gogh e como ele coloca o sentimento, a personalidade, né, nas suas obras, eu trouxe duas obras aqui, que as duas são dele, né? E para a gente fazer uma comparação entre uma e a outra. Então, a obra no canto esquerdo aqui se chama A Cadeira de Van Gogh. Então, ele se autorrepresentou através desta cadeira. E a cadeira aqui, essa pintura que está do lado direito de vocês, se chama A Cadeira de Gauguin. Então, aqui ele representou o Gauguin através, então, desta cadeira. Então, reparem nas duas pinturas. As duas são do Van Gogh, tá? O que eu quero que vocês reparem, então, são as diferenças. Como aqui mostra a personalidade do Van Gogh e como a cadeira aqui da direita mostra a personalidade do Gauguin. Mesmo que não tenha o Van Gogh sentado na cadeira da esquerda, muito menos o Gauguin sentado na cadeira da direita. Agora observem a cadeira da esquerda, que é a cadeira do Van Gogh. Então, como é esta cadeira? Então, é uma cadeira rústica, uma cadeira simples, uma cadeira comum, uma cadeira humilde, podemos dizer assim, né? Tem a cor amarela, que como eu já disse, então é a cor pelo qual Van Gogh é conhecido, né? Ele gostava muito então da cor amarela. A gente vê que foi uma pintura feita durante o dia, à luz do dia. Também tem, não sei se vocês conseguem ver aqui em cima da cadeira, né? Tem um cachimbo. Então, Van Gogh, muitos autorretratos dele, né, foram feitos ele fumando o cachimbo, né? Então, é uma característica dele também. E aqui tem um embrulho de fumo para colocar, então, né, no cachimbo. Então, a gente vê aqui, pela cadeira, né, que o Van Gogh tem uma personalidade marcante, né, por conta aqui do amarelo.
Também que ele era uma pessoa humilde, né, que ele não tinha muito luxo, e que ele gostava de pintar durante o dia. Então era muito comum ele sair pelas paisagens ali de Arles e pintar as paisagens daquele lugar. Ele gostava também de pintar os camponeses, pessoas comuns, né? E no momento comum dessas pessoas, então no momento que elas estavam trabalhando, ali com as roupas de trabalho mesmo, né? Sujas, roupas velhas, isso que ele gostava de retratar nas obras dele. Já olhando para a cadeira da direita, a gente vê que é uma cadeira muito mais sofisticada, né? É uma cadeira mais luxuosa. Então a gente vê também que é uma pintura feita à noite, né? Ele usou esse vermelho mais escuro, mas para fazer a parte das sombras, né? E usou uns azuis aqui, ó, e uns tons de amarelo para fazer a luz da cadeira. Como a gente sabe que é à noite, porque tem então as velas iluminando este cenário, né? Então aqui mostra mais como era o Gauguin, né? Que era uma pessoa que gostava mais da night, vamos dizer assim, né? A gente diz que ele era um bon vivant, né? Que ele gostava da vida noturna, né? Dos cabarés, dos barzinhos, né? Da época. E ele também era mais sofisticado nas suas pinturas. Ele gostava que as pessoas posassem para ele pintar, né? O Van Gogh já não fazia isso. O Van Gogh pintava as pessoas mais no estado natural delas, né? O que elas estavam fazendo ali sem elas estarem então posando para uma pintura. Então essa é a diferença. Então a gente consegue ver a personalidade do Van Gogh, consegue ver a personalidade do Gauguin, como o Van Gogh, na verdade, via o Gauguin, mesmo nem dos dois estando sentados em nenhuma das cadeiras. Então, o Van Gogh consegue trazer essa essência, e que eu acho incrível, eu acho magnífico, assim, a genialidade, né, do Van Gogh. Então, após essa introdução, né, falando ali do precursor do expressionismo, que foi o Van Gogh, que começou então a trazer essa questão do sentimento, né, para as obras, a gente vai então iniciar o expressionismo. Então, expressionismo, a palavra é muito, no falar, né, muito parecido com impressionismo, que é o que vocês viram antes. Porém, as características elas são muito diferentes, né? O impressionismo trabalhava a questão da observação da luz solar, como a luz solar interferia, né, nas cores do ambiente. Aí os artistas eles retratavam, na sua maioria, paisagens, né, mostrando essa alteração de cor, né, no ambiente. Então a gente pode dizer que é uma arte objetiva, né, porque ele olha o que está fora, no ambiente, na paisagem, e coloca isso na tela. O expressionismo, então, como o próprio nome já diz, trabalha com a expressão de sentimentos. Então, é uma arte subjetiva, onde o artista coloca o que ele sente, o que ele tem dentro dele na tela. Então, vem de dentro para fora. Então, o expressionismo foi um movimento artístico de vanguarda. Esse termo vanguarda a gente usa muito em arte e também em literatura, né, lá em língua portuguesa e literatura. O que quer dizer isso? São escolas da arte moderna, então do início lá do século XX, e o termo vanguarda, na verdade, é um termo militar, né, os militares que usam. O que é uma tropa de vanguarda? É a tropa que vai à frente. Então, no caso de um combate, são os primeiros a serem abatidos, né? Que eles estão à frente de todo mundo. No caso dos artistas, aqui vanguardistas, eles estão um passo à frente, um pensamento à frente dos outros. E por muitas vezes eles foram muito criticados, bombardeados por críticas, né? Eles não foram aceitos naquele momento, mas hoje, no século XXI, a gente olhando para trás, a gente consegue entender qual que era a visão e qual era o conceito, né, desses artistas. Então, o expressionismo ele aconteceu na Alemanha, no início do século XX.
Aí eu coloquei para vocês aí um símbolo, né, da Alemanha, que é o portal de Brandenburg. Esse portal foi construído onde foi destruído o Muro de Berlim. Então é um símbolo de unificação, né, da Alemanha. Então, os expressionistas, como eu falei, eles se afastaram dessa questão de buscar a realidade, né, de botar o que se vê no mundo externo na tela, como faziam os impressionistas. Eles buscavam uma arte, então, subjetiva, que vinha de dentro deles, é uma arte mais emocional, né, carregada, então, de sentimentos. Então, é uma arte do instinto, é uma arte dramática e subjetiva, como eu falei, e ela expressa, então, os sentimentos. Então, de uma forma não real, né, não realista, os artistas usam as cores. Então, as cores vão ser também muito importantes para o expressionismo, porque as cores, assim como a gente já viu lá em Acetec, elas expressam sentimentos. É por isso, então, que os artistas do expressionismo abordavam muito essa questão do sentimento e da cor. É muito comum também eles deformarem as figuras, então as figuras não vão ser realistas. De uma certa forma, eu posso dizer que elas vão ser feias. Então, o expressionismo, de uma maneira geral, para a maioria das pessoas, né, é uma arte feia. Mas o feio, para eles, expressa muito mais do que o belo. Né? O feio é muito mais expressivo do que o belo. Porque o belo, você olha ali a Mona Lisa, é uma moça, né, uma senhorita ali sentada, tá bonita, tem as feições bem perfeitinhas, beleza, você olha ali. Agora, você olha para uma obra do Grito, por exemplo, ela vai te fazer refletir e vai te fazer sentir sentimentos que a gente não gosta de sentir, né? Que é o medo, a solidão, o desespero, então sentimentos ruins, mas que fazem parte também da nossa vida, né? Também há de lembrar que o expressionismo aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, e esses artistas estavam, então, no ápice ali, né, no meio dessa confusão toda, vendo várias mortes, né, vendo várias partes do mundo ali, na parte da Europa ali destruída, né, várias cidades destruídas. Isso com certeza também vai influenciar, né, na arte deles neste momento. Então, quais as principais características do expressionismo, que a gente vai ver nas obras a seguir, né? Então, grandes manchas de cor intensas, né, e com contraste. Então, a cor realmente não tem a ver com a realidade, né? São ver pessoas com a cara amarela ou laranja, mas não quer dizer que a pessoa é assim, mas ele usou a cor para se expressar, então, né, para expressar o sentimento. Então, a maioria dos temas são temas mais pesados, né, de angústia, desespero, sofrimento. Poucos vão ser temas mais alegres. O desenho vai ser mais simples. A distorção, então, das imagens, né, das figuras, e a predominância, né, dos valores emocionais sobre os intelectuais. Então, os artistas vou apresentar aqui para vocês. A gente, como eu já falei, né, nas aulas anteriores, a gente conhece os artistas pelo sobrenome. Então, por isso que eu deixei sublinhado aqui o sobrenome. Então, o primeiro que a gente vai ver é o Kirchner. Então, algumas obras do Kirchner para vocês conhecerem. Vocês vão ver que o Kirchner ele trabalha mais com cenas noturnas, geralmente com as mocinhas lá da noite, né? As dançarinas e outras coisitas más, né? Aqui no caso, então, são dançarinas da night. Então, vocês veem que os corpos, né, os desenhos são feitos de maneira bem simplificada. E uma característica das obras do Kirchner é esse pé, esse sapato que ele faz. Parece um sapato feito, desenhado, né, por uma criança, bem simplesinho. Aqui uma outra dama, né, da noite. Então, para vocês verem que esse é um tema bastante recorrente, né, nas obras dele. Não para representar as mulheres da noite em si, mas para falar, então, dessa vida miserável mesmo, né, que elas têm, né? Elas não têm direito ao amor, né, porque elas fazem sexo por dinheiro mesmo, né? Aqui é uma moça, então, solitária.
Então, se vocês observarem aqui no rosto dela, o rosto dela tem várias cores, né? Tem azul, verde, amarelo, até poderia dizer que é um tributo, né, à bandeira brasileira, mas não, tá? Então, se fosse uma figura realista, ela jamais teria essas cores, né? A não ser que ela tivesse feito uma pintura facial mesmo, né? Que não é o caso. Então, ele usa a cor. Aqui o amarelo entra também para esse tom mais de tristeza, de abandono, de solidão. Todas as cores, acho que vocês perceberam isso lá na atividade de Acetec, elas transmitem sentimentos bons, mas também podem transmitir sentimentos ruins, né? Dependendo de como ela é usada, então, nas pinturas. Aqui uma outra cena, então, com as mulheres ali, né, as dançarinas. Novamente o pé, que eu vou chamar a atenção para o sapato, que é um estilo, então, de pintura dele, que a gente consegue saber que é uma pintura do Kirchner justamente por esse detalhe. E aqui o baile funk, né, o baile das popozudas. Mas, na verdade, então, são dançarinas, né? Então, como eu disse, ele gosta muito de retratar essa vida noturna. Outro artista, então, que vocês vão ver é o Egon Schiele. Se escreve Schiele, mas se lê Chile. O Schiele, ele gosta muito de fazer autorretratos. Então, ele se autorrepresenta. Ah, professor, mas ele era tão feio assim, coitado, né? Talvez não. Talvez era o jeito como ele se via, né? Não como ele era realmente fisicamente. Então, aqui vocês vão ver nessa deformação das figuras, as mãos aqui, ó, tortas, né? Ninguém tem a mão assim, a não ser que tenha passado, se tivesse múltiplas fraturas, né? Se acidentado, né? Aqui também, ó, se vocês forem observar a questão da anatomia, a coluna dela é gigante, parece uma girafa. Então, como eu falei, eles distorcem, né, as figuras para exprimir mais os sentimentos. Aqui alguns alunos acham que ela tem a perna peluda, mas não é, tá? É uma meia que ela está usando. Uma característica interessante das obras do Schiele é o jeito que ele pinta a pele das pessoas. Então dá a impressão aqui que ela tá toda machucada, né? Cheia de hematomas, né? Mas na verdade não é um machucado físico, é um machucado psicológico, né, que as pessoas sofrem. E novamente eu vou chamar atenção aqui para esse braço todo torto, né? Como eu falei, ninguém tem o braço assim, a não ser que tenha múltiplas fraturas aí no braço, né? E aqui é um outro autorretrato dele. E ele tem uma série de obras que são mais picantes, né? Mas essas eu não vou mostrar para vocês. Essa aqui ainda dá para mostrar que não mostra muita coisa, né? Mas se tiverem curiosidade, depois vocês pesquisam aí. É um momento íntimo, né, do casal. Então agora a gente vai falar do artista mais famoso do expressionismo. Na verdade, a obra dele é muito mais famosa do que ele, né? Muitos conhecem a obra dele, mas não sabem, então, que foi pintada por ele. Então, é o Edvard Munch, né? Que é o pintor do grito. Então, aqui está a obra, né? Como eu disse no início, é um ícone, então, do expressionismo. E aqui, na verdade, é um autorretrato. Aí você vai pensar, nossa, professor, mas ele era desse tipo, né? Feio, assim, parecendo meio que um ET, né? Na verdade, não, né? Não é um retrato físico. Até depois, nas próximas obras, eu vou mostrar como ele era fisicamente, porque ele fez também um autorretrato físico. Mas é como ele estava se sentindo naquele momento. Vou também comentar mais sobre a obra aí, né? Então, na obra ele mostra que expressa, né, esse desespero, essa angústia, e na verdade não é a questão do grito, do ato de gritar, né, de sair aí alterando a voz e gritando, mas é um grito interno, sabe, um grito de socorro, tipo toda aquela angústia, acho que todo mundo já se sentiu assim, né, tão angustiado com tanta coisa dentro de si e que quer colocar isso para fora e não consegue, né? Então é esse tipo de grito, é um grito silencioso.
né? Porque é o que está dentro dele que ele quer gritar. No caso aqui, então, da obra em si, ele não grita através da ação, mas ele grita através da arte. Vê que poético isso, né? Muito legal. Então, a obra O Grito, na verdade, ele fez 4 versões desta obra. E também, além dessas 4 obras, essas versões coloridas que vocês estão vendo, ele fez ainda uma xilogravura preta e branca, né, desta mesma obra. Aí vocês podem pensar assim, nossa, aqui até que tá mais ou menos, né? Ah, mas professora, cada vez que ele vai fazendo as outras obras, né, repetindo, ele parece que ficando mais feia as obras, né? E na verdade é isso mesmo, né? Ele estava ficando emocionalmente e psicologicamente cada vez pior. Ele, assim como Van Gogh, que eu falei no início, ele também foi internado várias vezes, né, no hospício. E essa obra, inclusive, ele pintou quando estava internado numa dessas casas, então, para loucos, né, para esquizofrênicos. Então, nessa obra, ele mostra esse desespero, essa angústia. Então, essa terceira versão, que é essa aqui que eu estou mostrando, ela até 2002, ela foi a obra mais cara do mundo da arte. 2002 não, 2002 foi quando ela foi vendida, até 2012 ela foi a obra mais cara do mundo da arte. Então, chegando quase a 120 milhões de dólares. A gente está falando de dólares, não de reais, né? Então tem que multiplicar aí por 5, quase 6, né? Esse valor. Hoje em dia ela não é já a mais cara, né? Mas durante muito tempo, então, ela foi a mais cara. A mais cara hoje é a do Leonardo da Vinci, que eu mostrei ano passado, né, para vocês, que é aquela de Jesus Cristo segurando um globo terrestre, um globo transparente. Então essa ali é a mais cara hoje, né? Mas o mundo da arte o mercado da arte vai mudando bastante. Então, antes de pintar o Grito, ele fez outros que a gente chama de ensaios, né? Antes de pintar a obra que se tornou, então, esse símbolo do expressionismo. Então, ele foi treinando, né? Foi ensaiando como ele faria. Então, essa aqui se chama ansiedade, se chama desespero. É ele aqui, sim, é ele fisicamente, tá? E aqui, então, o próprio grito. O grito já foi roubado também algumas vezes, tá? Teve 2 roubos, assim, bem famosos, né, desta obra. Mas foi recuperado depois, né? Então, sobre as obras do Munch, na verdade, ele escrevia um diário. Então, nesse diário ele falava muito, né, sobre o que ele vivia e como ele pensava, como sentia as coisas. Então, através desse diário que a gente consegue compreender muito das obras dele. Então, sobre o grito, ele escreveu o seguinte, ó. O grito é um trecho, né, dessa fala dele. Estava andando pela estrada com 2 amigos, o sol se pondo com um céu vermelho sangue. Senti uma brisa de melancolia e parei, paralisado, morto de cansaço. Meus amigos continuaram andando. Eu continuei parado, tremendo de ansiedade. Senti o tremendo grito da natureza. Então foi isso que ele escreveu sobre o grito aqui, ele descrevendo, né? Que ele ficou mesmo paralisado, com aquela coisa dentro dele querendo colocar para fora. Ele também escreveu essa frase que eu acho muito legal, que sem a dor e a ansiedade eu teria sido um navio sem leme. Então é muito da obra dele, né, da arte, da expressividade dele, vem dessa loucura, né, vem dessa ansiedade, dessa dor, dessa angústia que ele sentia. Então isso ele colocava na tela, né? E quando a gente olha para o grito, a gente sente essa ansiedade, esse desespero dele. Isso é muito legal. Então, o Munch, ele perdeu a irmã e a mãe, a irmã mais nova e a mãe, quando ele ainda era criança. As 2 morreram de tuberculose. Então ele teve uma vida bastante solitária. E esse tema da morte é bastante recorrente, então, nas obras dele. Essa obra aqui, ela se chama A Dança da Vida. Então, aqui tem
novamente a questão das cores, né? A mulher aqui de branco, simbolizando a vida, e a outra aqui de preto, simbolizando a morte. E as pessoas aqui dançando simbolizam nós mesmos, né? Então a gente vai dançando pela vida até que um momento a gente morre, né? A única certeza que a gente tem desde que a gente nasce é que a gente vai morrer um dia, né? A gente só não sabe do dia que vai ser. Aqui é um autorretrato dele, então ele sempre solitário, né? Como eu falei, sempre bastante sozinho, né? Então esse é ele fisicamente, não como era no Grito. O Grito é um autorretrato psicológico, como ele se sentia, né, naquele momento. Aqui é a menina doente, possivelmente trazendo a questão da morte da irmã dele, né? Aqui a morte na enfermaria, então uma outra cena de morte, então vejam que a morte está bastante presente, né, nas obras do Munch. E no Brasil a gente também vai ter um representante, então, do expressionismo, que vai ser o Portinari. Mas o Portinari, ele tem várias fases também. Então tem uma fase que ele é mais impressionista, tem essa fase do expressionismo que eu vou mostrar, e tem uma outra fase que ele é mais cubista. Então ele perambula assim, né, por vários movimentos artísticos. E o Portinari, esses artistas brasileiros, vocês vão estudar lá no terceiro ano depois, eles estudaram na Europa. Então eles tiveram contato com a arte de lá, ou seja, com o expressionismo de lá. E trouxeram então essas ideias depois para o Brasil. Então, a fase expressionista do Portinari é a fase onde ele pinta a sequência de obras, né, dos retirantes. Então, os retirantes são pessoas nordestinas que tentavam então vir para a cidade grande para tentar uma vida melhor, né? E como elas não tinham muitas condições financeiras, muitas delas acabavam morrendo de fome mesmo, né? Então aqui a mãe está desesperada ali com o filho morto sendo carregado nesse saco, esse lençol, né? Aqui outro, então, dessa mesma série, Os Retirantes, a mãe chorando ali na família, chorando com o filho morto aqui no colo. E outro com essa família que parece meio moribunda, né? Bem esqueléticos, assim, né? Também estão representando essa fome, essa miséria do povo nordestino. Então, assim a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!